Boa tarde. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa live sobre frutas nativas, potencial de mercado e domesticação, com os pesquisadores Eugênio Emérito e mediado pelo também pesquisador Valdemício Ferreira. O nosso chat está aberto para as dúvidas sobre o tema. É só logar e fazer a sua pergunta. Na sequência da programação de lives, dia 29, quarta-feira que vem, teremos mais uma live, dessa vez sobre como iniciar a produção de galinha caipira, com a pesquisadora Tereza Viola. Acompanhe nossas postagens nas redes sociais e na página da Embrapa Meio Norte. Eugênio Emérito, pesquisador, nosso apresentador dessa tarde, possui graduação em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal do Piauí e doutorado em Ecologia e Recursos Naturais pela Universidade Federal de São Carlos. Já foi chefe adjunto de Comunicação e Negócios, chefe de Administração, chefe de Pesquisa e Desenvolvimento, tanto da Embrapa Meio Norte como da Embrapa Cocais. Tem larga experiência na área de ecofisiologia de fruteiras nativas e culturas agroenergéticas, como babaçu e pinhão manso. Valdemício Ferreira, o mediador dessa apresentação, também é nosso pesquisador, possui graduação em Agronomia pela Universidade Federal da Paraíba e doutorado em Irrigação e Drenagem pela Universidade de São Paulo. Já foi chefe geral da Embrapa Meio Norte, da Embrapa Cocais, tem experiência com manejo de solo e água, irrigação e fertirrigação em fruteiras tropicais e olerícolas, como meloeiro, maracujazeiro amarelo, bananeira e sistemas integrados de produção para agricultura familiar. Tem uma ótima apresentação, façam perguntas e eu passo a palavra para o nosso apresentador, Eugênio Emérito. Boa apresentação, Eugênio. Fruteiras nativas do meio norte do Brasil. Essa apresentação e todos os projetos associados a ela estão autorizados pelo Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético do Conhecimento Tradicional Associado, né? SISGEN. Interessante informar também que essa apresentação, bem como todos os projetos associados a ela, e também as atividades de transferência de tecnologia e de comunicação, todas elas estão alinhadas com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU, número 2, Fome e Agricultura Sustentável. Para a gente contextualizar a região a que nos referimos nessa apresentação, que está focada na região meio norte do Brasil, é importante nós colocarmos aqui que a região meio norte do Brasil é a região natural, fisiográfica, composta pelos estados do Piauí e Maranhão. E é uma região tipicamente de transição. Aqui nós temos o encontro de vários biomas brasileiros, né? Temos aqui a pré-Amazônia, né? Que entra aqui pelo estado do Maranhão. Nós temos aqui no sul do Piauí e Maranhão a região de Cerrado típico, e aqui ao leste do Piauí nós temos uma região de Caatinga, né? Então, essa transição, né, imprime características bem peculiares a essa região do Brasil. Importante a gente embasar também esse nosso trabalho, né, relativamente à biodiversidade mundial. Essa característica mundial é bastante importante para a nossa sobrevivência, né, e principalmente para a nossa alimentação. A biodiversidade mundial, que envolve todas as espécies vivas, né, ela é composta, segundo a estimativa, de 10 a 100 milhões de espécies. E dessas espécies aí, os vegetais, né, eles compõem ao redor de 385 mil espécies, né? Desse total mundial, o Brasil é considerado o país mais biodiverso, né, contendo em torno de 15 a 20% de todas as espécies vivas, né? É considerado também o país mais relevante, né, dentre os 17 países megadiversos, e tem a mais diversa flora do mundo,
com mais de 55 mil espécies. Isso coloca o Brasil com um papel de relevância, né, em relação ao meio ambiente, né, e ao desenvolvimento sustentável. Apesar de toda essa riqueza, né, da biodiversidade mundial e brasileira, né, em paradoxo, a sociedade humana depende de um número muito estreito de espécies de plantas e animais para sua alimentação. Isso coloca o nosso sistema alimentar em uma situação de fragilidade. O homem, segundo estimativas da FAO, já experimentou cerca de 10 mil espécies de plantas. Isso pode parecer muito, mas quando a gente compara aí com esses 10 a 100 milhões de espécies, aliás, 385 mil espécies de vegetais, é uma fração muito pequena. Portanto, ainda existem muitas espécies desconhecidas. E existe uma estimativa aí que existe cerca de 75 mil espécies de plantas comestíveis no mundo. Ou seja, se a gente fizer esse cálculo aí de que o homem até agora somente experimentou 10 mil espécies frente a um total de 75 mil, nós teremos aí ao redor de 60 mil espécies ainda não experimentadas, ainda não conhecidas e provavelmente muitas dessas espécies já foram extintas frente ao processo de desenvolvimento que a gente vive, né? Que existem. Como eu falei, esse número estreito de espécies em que baseia a nossa alimentação, algum dado mais específico, nós temos cerca de 20 espécies de plantas e 5 espécies de animais que são responsáveis por cerca de mais de 90% de todo o sustento humano e do comércio internacional de alimentos. Outro dado interessante é que, das 200 plantas utilizadas para a produção de alimentos no mundo, em 2014, somente 9 espécies responderam por mais de 66% do total. Portanto, nós estamos numa situação de uma fragilidade, né? Visto a nossa base alimentar bastante estreita, né? O que nos leva a desenvolver esforços, né? No sentido que a gente coloque essa biodiversidade, né? A nosso serviço, né? Ao serviço, né, do nosso sistema alimentar, claro que com sustentabilidade, né? Nesse sentido, o Ministério do Meio Ambiente, a partir dos anos 2000, desenvolveu uma estratégia bastante interessante, né, que é a iniciativa Plantas do Futuro. Né? Essa iniciativa é uma articulação, né, que prevê várias ações, né, entre elas a implementação e a criação de políticas públicas, né, para a inserção, a inclusão de espécies nativas, né, no sistema produtivo e no sistema alimentar, né? E uma das metas também dessa iniciativa, né, foi a catalogação e atualização das espécies nativas brasileiras. Né? Como resultado desse esforço, né, foram lançados já 3 catálogos, né, sendo o primeiro por regiões brasileiras, né, sendo o primeiro da região sul, né? Depois tivemos o da região centro-oeste e agora, em 2018, nós tivemos o catálogo da região nordeste, né? Faltando apenas agora o das regiões sudeste e norte, né? Que, segundo informações do Ministério, estão em andamento, né? Essas coletâneas, né, são bastante interessantes porque elas envolvem espécies nativas agrupada em vários grupos, né, alimentares, condimentares, né, madeireiras, né, e hoje um título bastante interessante, né, no sentido de agregar a informação para toda a comunidade, né. Esse volume da região Nordeste, né,
é bastante interessante, é o mais recente, e nós aqui da Embrapa Meio Norte, junto com o colega Ricardo Lisbão, lá da Embrapa Alimentos e Territórios, né, nós fomos o responsável pelo capítulo de Bacuri, nesse capítulo. E tem vários colegas da Embrapa, né, que participaram de vários capítulos, colegas de universidades, institutos de pesquisa também. Consta também nesse livro, né, uma estratégia que foi usada pelo Ministério do Meio Ambiente, juntamente com o Ministério do Desenvolvimento Social, que foi publicada uma instrução normativa que lista, né, aquelas espécies, né, autorizadas a participar de políticas públicas, né, desde a alimentação escolar, né, desde os programas assistenciais também, que o governo pode colocar à disposição da população. Então, essa listagem compõe de cerca de 100 espécies, né? Aqui a gente coloca apenas uma parte delas aqui, só a título de exemplo. Né? Bom, em relação aos trabalhos, né, de conservação, coleta, né, e pesquisa, né, dessas espécies aqui na região Meio Norte, em 1995, a Embrapa Meio Norte aprovou um projeto no qual se iniciaram, né, os trabalhos, né, de avaliação e de conservação, né, dessas fruteiras nativas, né. Nesse período aí de 95 a 98, né, quando se fez a implantação dos trabalhos, né, coletando aqui nos diversos ambientes aqui do Piauí e do Maranhão, nós chegamos a coletar essas espécies, né, o abil, a ameixa brava, o bacuri, o bacupari, o cajá, o cajuí, o xixá, crioli, a garampara, guabiraba, vajiru, genipapo, marmelada, compondo apenas uma amostra. Claro que nós temos mais do que isso na nossa região, né? Mas essa foi o início desse trabalho. Compõe também o trabalho a mutamba, piqui, a pitomba, sapucaia, gijiboca, uturubá, umbucajá, umbuguela. Nós tivemos, nesse período aí, um total de 34 espécies, né, e 379 indivíduos, né. Dessas espécies, algumas, né, dando adaptação, algumas não sobreviveram, né, outras permaneceram, e esse trabalho é contínuo, né. Hoje, o nosso banco ativo de germoplasma, né, foi reduzido em função também das condições de trabalho, né, e diária, né, e também em função da própria característica de algumas dessas espécies, e nós focamos hoje, né, principalmente em cajá, bacuri, o xixá, a sapucaia. Essas são as principais espécies que hoje nós focamos. Mas vamos passar aqui algumas dessas espécies que nós já trabalhamos ou coletamos, né, para dar uma ideia de quais são as espécies, né, e a sua potencialidade, né. A espécie que nós nos dedicamos bastante tem sido o bacuri, né. O bacuri é uma espécie de ocorrência aqui nos estados do Pará, do Maranhão, do Piauí e principalmente no norte do Tocantins. Talvez considerada a fruteira nativa das mais valorizadas aqui na nossa região. Né? A polpa alcança os maiores preços de mercado, né? E ele é uma base muito grande de geração de renda e emprego para uma grande parte aqui de extrativistas aqui da nossa região. Né? Um outro produto também que tem uma larga aceitação, né, e uso bastante intenso aqui na nossa região, né, é o cajá, o cajazinho, né, Espondius mumbim.
também cuja polpa alcança um preço muito alto aqui na nossa região. E é um produto que é bastante utilizado, né? E as fábricas de polpas aqui da região, né, tem um trabalho muito intensivo, né, de compra, né, e processamento dessa fruta, né. Nessa região nós temos também algumas espécies, como vocês vão ver aí, que são do grupo do que a gente chama de nozes ou castanhas, né. Um exemplo é o xixá, Sterculia striata, né. É uma espécie de um visual muito bonito, né, tendo também um potencial grande para a arborização. E ela tem uma noz, né, que é bastante interessante, que tem uma potencialidade para entrar no mercado aí de nozes, para concorrer com castanha de caju, pistache, né, e outras nozes, né. Ainda está em fase de estudo e, naturalmente, todas essas espécies nativas, né, algumas para passar para a fase do consumo, precisam ainda de uma intensificação de estudos químicos, né, e do ponto de vista da nutrição, para que haja uma segurança no seu consumo, né. Esse é o caso do xixá, que já teve alguns estudos, mas ainda são necessários outros para comprovar a segurança do ponto de vista da alimentação. Uma espécie também que tem uso bastante intensivo aqui na nossa região, né, é um bucajá, né. Ele é consumido principalmente in natura, mas tem também um grande potencial para sucos, né, através da utilização da sua polpa. Uma espécie também que tem um uso um pouco mais restrito, né, mas em algumas regiões onde ela ocorre, né, ela é também bastante utilizada, né, é a buritirana, né? E ela é uma espécie aí próxima do buriti, né, sendo que é uma planta de um porte mais baixo, né, e o fruto um pouco pequeno, né, mas em algumas regiões aí do Piauí e do Maranhão ela tem um uso bastante interessante. Uma outra espécie que ocorre aqui na região e tem um uso também tanto como alimentação direta, né, quando os frutos estão ainda imaturos, né, e quando estão já maduros, né, eles são usados principalmente para a produção de óleos, né. São duas espécies, o tucumã e o tucum, sendo que o tucumã ele ocorre mais no estado do Maranhão, né, aqui nas fronteiras com o estado do Pará. E essa outra existe uma discussão ainda sobre se são uma espécie só ou espécies diferentes, né? O tucum e o tucumã, né? Mas eles têm um uso muito parecido. Uma espécie de palmeira também que tem os seus frutos bastante utilizados, principalmente lá no estado do Maranhão, é a abacaba, né? Ela tem a sua polpa, né? Alcança um valor ainda mais alto do que a polpa de açaí, em alguns locais aí. E ela ocorre principalmente na Amazônia maranhense. Né? Outra palmeira também que tem seus usos também bastante interessante aqui no estado do Maranhão é o patauá, que também apresenta uma polpa e um suco também bastante valorizado. O marajá é uma espécie que ocorre principalmente no estado do Maranhão, né, em matas de galeria, em regiões de ribeirinhas, né, também é utilizada pela população local. A mangaba ocorre bastante, principalmente nas regiões aqui de Cerrado, né, Piauí e do Maranhão, né. No Piauí não tem já tanto um uso tão intensivo, né, mas do Maranhão, ali na região dos Lençóis Maranhenses, ela tem uma exploração bastante grande, né, com as comunidades locais, elas sempre estão ali vendendo nas rodovias para os turistas na época da safra. Essa é uma espécie também de menos uso, menos conhecida, né, mas tem um uso interessante aqui no Cerrado do Piauí Maranhão, que é o puçá. O buriti tem um uso muito grande aqui,
principalmente no estado do Piauí. Aqui no estado do Piauí nós temos uma região aqui que nós chamamos Corredor do Buriti, né? O Rota do Buriti é uma região aqui que vai desde Valença, do Piauí, até próximo a Ipiranga, né? Onde tem um uso bastante intensivo, e um dos municípios do Piauí, né? Onde se fabrica bastante o famoso doce de Buriti, então Expedito Lopes, que pode ser considerado a capital brasileira do doce de Buriti, porque lá praticamente todo doce de Buriti que se encontra no Brasil vai com essa marca desse município de Expedito Lopes, no estado do Piauí. O açaí é a espécie nativa, né, modelo, né, para as outras, né, que é uma espécie hoje que ganhou o mundo todo, né, e ela ocorre aqui naturalmente, principalmente no estado do Maranhão, né, mas já entrando, porque é um exemplo de uma espécie que a Embrapa já trabalhou, né, ela está em estado avançado, já tem notificação, e já sendo cultivada em terras altas, né. O cajuí é um caju pequeno, né? Ele é como se fosse uma miniatura do caju, né? Por isso ele tem um potencial muito grande do ponto de vista da visibilidade, né? Para compor aí bebidas, né? Com o fruto inteiro, né? E é bastante utilizado aqui nos cerrados, né? Do Piauí e do Maranhão. O bacupari é uma espécie aí que ocorre também aqui no Piauí e no Maranhão, né? Em áreas de subbosque, né? E aqui em Teresina ele é bastante utilizado na época de safra. A sapucaia é uma outra noz que nós falamos similar ao xixá, né? Nós temos aqui no Banco de Germoplasma da Embrapa Norte vários acessos, né, dessa espécie. E é como disse, eles estão também nessa fase de estudo da química, né, das amêndoas, né, para verificar a segurança no consumo, né? Tem algumas universidades parceiras nossas aí trabalhando nessa avaliação, porque existem aí, já foi encontrado em alguns casos aí traços de metais pesados, né? Então é necessário intensificar os estudos para se avaliar a segurança no consumo. Bom, agora eu gostaria de aprofundar mais um pouco para algumas espécies onde a Embrapa já avançou um pouco na domesticação. Voltando aí, é interessante colocar que todas essas espécies que nós nos referimos, elas são espécies que ocorrem espontaneamente, e o sistema de exploração atual é basicamente do extrativismo. Elas não são plantadas, não são cultivadas, elas não são adubadas, né, irrigadas, né? Então, isso traz alguns problemas do ponto de vista da inserção dessas plantas no mercado, porque nesse sistema de produção, né, geralmente isso acarreta uma baixa produtividade. A baixa produtividade e também a logística, né, de mercado, né, ela é um pouco complicada do ponto de vista de empreendimentos, né, porque você teria aí uma pulverização dessa produção em pequenos locais que talvez complique. Então, a cadeia produtiva dessas espécies, né, ela tem uma série de problemas, né? Então, uma estratégia que se trabalha para algumas dessas espécies é a domesticação, para que essas plantas elas possam ser cultivadas, né, assim como são as outras plantas que estão domesticadas, né, e possam ter aí uma produtividade alta, né, e uma segurança de mercado, né, de oferta. Algumas dessas plantas aí onde a gente avançou, como a gente falou, uma delas é o bacuri, que a gente priorizou algumas, na verdade duas, o bacuri e o cajá, para iniciar essa intensificação. E o bacuri foi a primeira, porque exatamente tem um valor de mercado muito grande. Aqui a gente mostra um exemplo, né, da variabilidade que a gente pode conseguir aí com essa espécie. Esses materiais aqui são componentes do nosso banco de germoplasma, né? O tamanho, né, e a massa média, né, dos frutos corresponde mais ou menos a esses frutos que estão aqui nessa parte, né? Que é um peso médio aí variando entre 200 e 300 gramas, né?
E a parte de baixo aqui, nós temos essa variabilidade de frutos bem maiores, né? Inclusive, nós temos aqui esse material aqui do Banco Germoplasma da Embrapa. Nós temos frutos aqui de 620 gramas, frutos de 380 gramas, frutos de 500 gramas. Mas temos também frutos que ocorrem na natureza, no nosso barco, com um tamanho bem pequeno, né? Em torno de 90 gramas. E nós temos também uma variação bem interessante também, tanto daqueles que ocorrem na natureza e, no caso aqui no nosso banco de germoplasma, né? Uma variabilidade também para o número de sementes, né, desses frutos, né? Aqui nós temos, na média, esses frutos têm 2 sementes, mas encontramos frutos também com 3 sementes, né? E, principalmente, frutos, temos o caso aí de ocorrer frutos sem sementes, né? A gente chama aqui o bacuri sem sementes. Algumas pessoas acham bastante interessante, né? E ele é uma fonte interessante para a pesquisa, para o melhoramento, né? Mas alguns produtores aí, alguns coletores, extrativistas e algumas fábricas, né, de processamento não acham muito interessante esse fruto sem semente, porque apesar de não ter o problema da semente, ele tem um peso médio pequeno, em torno de 90 a 100 gramas, e, portanto, uma quantidade pequena de polpa por fruto, né? Mas é um material interessante para fazer cruzamentos, né, visando talvez agregar esse caráter a outros materiais. Quando nós falamos em domesticação, principalmente de plantas perenes, um primeiro insumo, um insumo básico que nós precisamos ter são material de propagação, são mudas, né? Para quem a gente tem um sistema produtivo, o primeiro insumo seria a disponibilidade de mudas. No caso do bacuri, nós temos alguns probleminhas para avançar, porque o bacurizeiro apresenta na sua germinação uma característica bem interessante, ele apresenta uma dormência que chama de dormência de epicote, né? Então, a emissão aqui dessa raiz, ela começa aqui ao redor dos 15 dias e aos 30 dias nós temos praticamente 90% dessa raiz emitida. No entanto, a emissão dessa parte aérea aqui só começa lá ao redor dos 180 dias, né? E só vai ter 90% de emissão da parte aérea ao redor dos 900 dias, ou praticamente 3 anos. Isso levava a um grande problema na produção de mudas, né? Um tempo muito longo e, principalmente, uma grande variabilidade na ocorrência dessas plantas, dessas mudas ao mesmo tempo, né? Então, a Embrapa, considerando essa característica, desenvolveu uma tecnologia para a produção de mudas que hoje já está de pleno domínio no mercado. Praticamente todos os viveristas que produzem mudas de bacuri já adotaram essa tecnologia, né? E a tecnologia de propagação do bacuri por estaquia da raiz primária, onde se coloca o caroço aqui, ou a semente num saquinho, né? Se faz o corte dessa semente e há uma brotação dessa radícula que ficou. Num tempo aqui de produção de muda, nós reduzimos esses 3 anos para ao redor de 1 ano. Então, essa tecnologia da Embrapa está disponível. Nós temos aqui, está disponível os materiais de publicação no site da Embrapa, né? Vocês podem ver aí. Uma outra estratégia que a Embrapa tem usado aqui para marchar para a domesticação da planta é uma técnica da enxertia que leva à redução do porte e à precocidade. Então, nós vamos ver aqui uma área na Embrapa Meio Norte. Nós temos aqui as plantas espontâneas, né, sem serem enxertadas, com porte entre 20 a 30 metros de altura, e nós temos aqui uma planta enxertada que fica com um porte em torno de 80 a 1 metro e meio de altura, possibilitando, inclusive, a colheita manual desses frutos. Então, é uma
outra tecnologia que já avançou e já está disponível para os produtores. Então, essas plantas que são enxertadas, são plantas que compõem aqui o Banco Geral do Rio Norte, você vê aqui que tem condição de ser, inclusive, colhida à mão. Uma outra frente que a Embrapa tem trabalhado também, porque essas espécies, hoje nós temos trabalhado nas duas frentes, tanto marchando, né, para a domesticação, que no caso do bacuri, nós não temos ainda um sistema produtivo completo, nós estamos marchando para isso, mas nós podemos melhorar bastante o desempenho dos sistemas produtivos, né, do extrativismo. A Embrapa desenvolveu também um método, né, somente aí nos nossos colegas da Embrapa de Belém, ficaram à frente desse trabalho, né, e hoje nós trabalhamos em parceria com eles, que é o manejo das áreas de ocorrência natural, né. Algumas áreas do bacurizeiro ocorrem na densidade muito alta, né. Então, com essa tecnologia, nós reduzimos um pouco a densidade das plantas, possibilitando, inclusive, o consórcio dessas plantas com as roças que os produtores já fazem, feijão, arroz e mandioca, e também com espécies de fruteiras. Uma outra espécie que nós temos trabalhado também na domesticação é o cajá, como nós falamos. Aqui no estado do Piauí, e tem avançado bastante esse sistema. Teresina hoje é considerada pioneira no cultivo do cajá, né, fora do sistema do extrativismo. Nós temos aqui em Teresina hoje cerca de 60 hectares, né, de produtores plantando caju já com técnicas avançadas aqui de cultivo, né, com irrigação, adubação, e a Embrapa é parceira aí de vários produtores avançando nessa tecnologia de cultivo do cajá. Bom, o tempo nosso aqui não é muito grande, né? É curto, né? Para a gente estender. Então, nós apenas levantamos essas questões para propiciar aí as discussões das pessoas que estão nos assistindo. Então, devolvo a palavra, então, aí para os nossos moderadores e o nosso coordenador aí da live. Muito obrigado. Muito bem, doutor Eugênio. Parabéns pela bela exposição. Queremos cumprimentar o nosso participante da nossa live, Fruteira Nativa do Rio Norte, uma perspectiva de mercado e domesticação. Nós temos aqui a participação na live, ela está sendo muito boa, será muito proveitosa para o nosso trabalho futuro. Nós temos várias perguntas, comentários, e nós vamos fazer aqui nessa dinâmica, fazer comentários das perguntas, responder, principalmente o doutor Eugênio vai fazer essas respostas. Mas aqui eu estava olhando aqui, Eugênio, tem perguntas que já foram respondidas aí na sua apresentação, e as pessoas anteciparam um pouco as perguntas, mas vale a pena realmente fazer comentários, né? Boa aqui a participação dos nossos ouvintes, dos nossos internautas aqui na nossa live. Tem aqui um comentário do Eduardo Sérgio, ele fala da iniciativa de Planta do Futuro, né? Se alcançará o objetivo quando tornar-se um domínio público social. Eu concordo, Eduardo, com o seu comentário, né? Temos aqui um outro comentário que é da Ana Maria Oliveira. Pensar que temos 75 mil espécies de plantas e só 10 mil experimentadas, e que se poderia viver mais dessa biodiversidade sem faltar alimento, como usufruto da flora. É verdade, Ana Maria, nós temos uma riqueza muito grande e pouco explorada. Nós não sabemos até quando nós vamos poder contar com essa biodiversidade tão rica que nós temos, ainda
pouco experimentada pelo homem, em função da ação predatória do próprio ser humano. Aí que tem uma pergunta que eu já vou repassar para você, Eugênio. A pergunta é sobre, acho que essa aqui, acho que está respondida, mas é bom comentar. A pergunta aqui é da Jandira Lopes. Ela pergunta se a Embrapa disponibiliza folhetos e outros materiais informativos sobre plantas no futuro que possa ser repassado pelos professores para seus alunos nas escolas. Olha, Jandira, essa pergunta a gente pode realmente responder pelo próprio sistema aqui, mas a Embrapa tem. Você pode entrar em contato via o nosso serviço de saque, mandando e-mail que a gente disponibiliza, a Embrapa disponibiliza a relação das publicações, aquelas que forem do seu interesse, e por meio desse contato é possível realmente você fazer a aquisição do material desejado, caso tenha no nosso estoque, né? Uma segunda pergunta é do Sebastião Madeira. Ele faz: há risco elevado do desaparecimento de alguma dessas fruteiras nativas em curto prazo? Então, Eugênio, você poderia responder? Passo para você aí a pergunta do Sebastião Madeira. Obrigado, Sebastião. Sim, Sebastião, isso é um fato. E essa é uma das razões principais, né, para que haja esse esforço, né, das empresas de pesquisa, né, e de extensão no resgate, né, e na conservação dessas espécies, porque isso está ocorrendo praticamente a cada dia, né? Como eu falei, aí nós temos aí essas cerca de 60 mil espécies que nem foram ainda experimentadas pelo homem, né, e que algumas nós não conhecemos. E, com certeza, no ritmo de desenvolvimento que nós temos, né, imprimido, né, com certeza, várias espécies, né, elas ou já foram extintas, ocorre o risco, né? Nós temos aí no Brasil, o Ministério do Meio Ambiente, ele lança aí, com uma certa periodicidade, a lista das espécies brasileiras ameaçadas de extinção, né? Então, você entrar aí no site, né, do Ministério do Meio Ambiente, nós vamos encontrar aí essa lista, né, das espécies brasileiras ameaçadas de extinção, né? E, naturalmente, que essa lista também é uma estimativa, né? Porque ela é baseada principalmente nas espécies conhecidas, né? Então, as espécies que não foram descritas ainda pela ciência, né, elas têm um risco até maior, mas oficialmente a informação que nós temos é essa lista brasileira das espécies ameaçadas de extinção. Com certeza, nós temos aí, se você procurar aí pelos os antigos, né, principalmente os moradores da zona rural, né, se você for conversando, você vai ver que muitas espécies que eram usadas, né, antigamente, né, na alimentação, hoje não se encontra mais, né? Então, por exemplo, no caso das fruteiras nativas aí, que nós também chegamos a trabalhar, aqui é um exemplo aqui na região de Teresina, né? Nós temos uma espécie aqui que, se você perguntar por mais antigos, né, pessoas aí que são da década de 40, de 50, né, e perguntar para elas, elas falam muito do tuturubá. É uma fruta que é nativa aqui de Teresina, né? Ela corre aí na região do Cerrado, e Teresina fazia parte, né, da vegetação nativa aqui, e os frutos eram bastante utilizados, comercializados, né? E hoje você não encontra mais essa fruta disponibilizada, né, para consumo, para comércio. Ela existe aí alguns locais remanescentes aqui em Teresina, né, aí nos parques ambientais, né. Sei bem de uma população relativamente considerável, né, que existe lá onde eu morei, no Parque Ambiental do Residencial Marina. Nós temos a ocorrência de e algumas pessoas mais antigas vão lá coletar esses tuturubás, né?
Então, realmente, nós temos sempre esse risco aí. Por isso, a necessidade de intensificação desse esforço de coleta e conservação. Muito bem, doutor Eugênio, obrigado pela resposta, pelo comentário. Nós queremos aqui fazer os nossos agradecimentos a todas as pessoas que estão participando, aos nossos internautas que participam da live. Também agradecer pelos comentários, pelas abordagens, também pelas perguntas, e vamos continuando aqui com as perguntas. Nós temos bastante perguntas, viu, Eugênio? Vou ter que fazer uma forma de responder mais rápido para que a gente possa realmente atender a todos, né? Tem um comentário interessante da colega El Fernandes Rodrigues, fala que o BAG da Mangaba, BAG, que é o Banco Ativo de Gemoplasma, fica na Embrapa Sergipe, né? Embrapa Tabuleiros Costeiros. Muito obrigado, Raquel. E realmente, essa fruta nativa ela tem uma importância muito grande. E nesse momento, há uma negociação entre as equipes que trabalham com fruteiras nativas das unidades do Nordeste, no sentido de que realmente haja uma unificação dos BAG, né? Tanto da Mangaba, como também Bacuri, como do Cajá, para que realmente possamos colocar esses bancos de gemoplasma num local específico e que não haja tanta dispersão. Quer comentar alguma coisa, Eugênio, com relação ao BAG? Não, só isso que você falou aí, concordo, Luiz, é realmente isso, né? E colocar que realmente ela fala, porque é uma das regiões onde a mangaba tem um uso mais intensivo, né? Nessa região dos tabuleiros costeiros aí, né? De Sergipe, né? Alagoas, né? E onde tem também a exploração mais intensiva pelos coletores de mangaba, né? E a Embrapa tem um projeto, né? Nacional, né? Que é um projeto de conservação de recursos genéticos de fruteiras nativas, né? Que inclusive, liderado aí pelo colega Josué, da Embrapa dos Costeiros, né? Mas fazendo parte dessa rede, né? Inclusive, uns materiais de mangaba aqui da Embrapa do Norte, né? Esse bag vieram, inclusive, lá de Sergipe, né? Além dos que foram coletados aqui da nossa região, né? Então, a mangaba é um produto interessante, né? E tem esse esforço da Embrapa da conservação e estudo da espécie. Bem, nós temos aqui uma outra pergunta que vem do Aildo Moraes. A pergunta, Eugênio, acho que até você comentou, mas vale a pena você reforçar. Doutor Eugênio, um dos principais gargalos das fruteiras nativas é o tempo longo que as mesmas levam para atingir a idade produtiva. O que tem sido feito para a redução desta idade? Chega aí, Eugênio. Isso aí é verdade, viu, Daí? A maioria dessas espécies nativas, né, isso é uma característica ecológica, né, das espécies, né, ela tem aí um tempo longo para se chegar à idade produtiva, né. A estratégia que a pesquisa trabalha, né, no sentido de resolver isso, e já tem resultados comprovados, porque isso é utilizado na maioria das outras espécies frutíferas, né. É a técnica da enxertia. Isso já está dominado no caso de alguns fruteiras nativas, como é o caso do bacuri, né? A Embrapa já fez vários estudos, né? Está já praticamente consagrado o uso da enxertia do bacuri pela técnica de garfagem em fenda cheia, né? Então, praticamente todos os viveristas que produzem mudas de bacuri já trabalham com isso, né? No caso do cajá também, já corriqueiro, né? Aquilo que eu mostrei, essa foto que eu mostrei são mudas enxertadas, né? E consegue ter um porte mais baixo, né? E precisa a gente avançar nas outras espécies, né? Ter mais gente trabalhando, né? Mais instituições de pesquisa, né? Mais recursos, né? Do Brasil, né? Investir em ciência e tecnologia e em pesquisa para que a gente possa aplicar essa tecnologia nas outras espécies.
Muito bem. Nós temos um comentário do Edivaldo Seixas Nascimento, que comentaram bastante oportuno. Agradecemos ao Edivaldo pelo comentário. Ele diz o seguinte: acho que existem mais espécies com potencial econômico se melhoradas geneticamente para aumentar o teor de massa e açúcar. Como ele destaca aí, como, por exemplo, Eugênio Puçá, Guabiraba, Guariju, Murici, entre outros. Você quer fazer comentário? Que, na verdade, realmente há um potencial muito grande em outras plantas, realmente merece um trabalho, mas tem uma grande tarefa para as instituições de pesquisa, e a Embrapa sozinho não vai poder fazer isso. Mas eu gostaria que você comentasse, Eugênio, alguma Não, é coisa sobre... verdade. Isso é uma das onde a gente tem que marchar, né? É o aumento, né, da parte útil, né, dessas espécies, né? Por exemplo, no caso da maioria dessas fruteiras, né, o percentual de polpa, né, de alguns materiais é baixo, por exemplo. Se a gente pegar o caso do bacuri, o percentual médio, né, de polpa em um fruto, né, é em torno de 10%, né? Ou seja, 90% do fruto, né, é praticamente hoje desperdiçado do ponto de vista alimentar. Claro que a semente aí vai ser utilizada para a produção de mudas, né? Mas a primeira tarefa para melhorar isso é a gente fazer exatamente a prospecção e a coleta de germoplasma, porque na natureza já nós temos uma variação disso. Aqui mesmo no nosso banco de germoplasma, né? Nós temos esse material médio aí com 10%, mas nós temos materiais com 27% de percentagem de polpa, né? No Banco de Germoplasma da Embrapa, na Amazônia Oriental, em Belém, nós temos materiais com mais de 30% de percentual de polpa, né? Na própria natureza, nós achamos essa variabilidade. Então, o que é interessante é coletar isso, né? E propagar e, claro, usar também, como você sugeriu, e como fonte para cruzamentos também. Então, o que você coloca aí é real. Agora, como o Valdemir colocou, a gente coloca, é preciso um esforço muito grande, né, para a gente trabalhar. A gente não tem hoje condição de trabalhar com todas as espécies ao mesmo tempo. Por isso que nós priorizamos alguma para iniciar o trabalho. Bem, Eugênio, obrigado. Eu tenho aqui, agora nós vamos falar tem duas coisas importantes aqui, não desmerecendo as demais, mas a Louveci Almendra, ela comenta aqui que está cheia de buriti, coisa boa, né? Mas não sei como plantar. Amigo Eugênio, precisamos de sua orientação para fazer mudas dos buritis e plantá-los em nossas nascentes aqui em Cruzeiro e arredores. Oriente-nos. Coisa boa, né, Eugênio? Buriti, que a gente tem aí buscado aí algumas, conhecer as regiões de ocorrência, já com uma grande preocupação, que é realmente alguns lugares já com indícios de extinção, né, dessa fruteira nativa tão importante que foi e ainda é para a economia da agricultura familiar e do extrativismo. Mas eu gostaria que você comentasse aí e também respondesse a pergunta dela, né, que ela quer saber se é possível orientá-lo como fazer muda e plantar nas nascentes dos riachos, dos rios da região dela. Tudo bem. Minha amiga Luveci, ela é amiga de infância, né? Aí, da região de Altos, aí na verdade, comecei, inclusive, o estímulo para esse trabalho, para agronomia e para trabalhar com essas espécies, foi nessa região dela aí, né? Na região eu, como moleque, cresci, brincava nessas regiões aí, colhendo piqui, bacuri, né? Buriti. Realmente, claro que aqui nós vamos depois mandar para você no particular aí, né? Os materiais informativos, né? As publicações da Embrapa, né? E de como você fazer a produção de mudas a partir. Mas do Buriti é interessante, eu gostaria de levantar esse aspecto aí, que como eu falei, o Piauí tem uma região que a gente
chama aí de Rota do Buriti, né? Ele é um produto muito importante para essa região que vai de Valença, Ipiranga, né? Vai até Dom Expedito Lopes, né? E Dom Expedito Lopes é uma pequena cidade, mas ela tem várias fabriquetas aí de doce de buriti, né? É uma atividade que gera muita renda e emprego. Só que o bacuri, hoje, aqui no estado do Maranhão, principalmente no país, ele corre um risco muito sério de extinção. A gente anda por essas regiões aí que vê muitos buritizeiros mortos, né? E a razão disso é principalmente um mau manejo dos brejos, né? A gente sabe que o buritizeiro ele é uma região, é uma espécie de mata de galeria, né? Ocorre, né, ao longo dos cursos d'água, né? Aqui a gente chama essas áreas, né, de brejos, né? Então, o mau manejo dos brejos, né, vindo da fogo, uso do fogo, o superpastejo, né, com gado, caprinos, ovinos, né, nessas áreas, né, e principalmente o assoreamento desses cursos d'água, né, eles têm levado ao empobrecimento dessas regiões, né, levando à morte de muitos buritizeiros, e o uso que os próprios coletores estão fazendo hoje do buriti. No passado, ficavam alguns restos de frutos lá, e não se utilizava a semente ou o caroço do buriti. E isso era devolvido lá para o brejo para possibilitar a geração de novas plantas, né? Hoje em dia, na maioria das áreas, né, os coletores não estão devolvendo mais o caroço à semente, estão triturando o caroço e essa semente para fazer ração, né, para animais, né? Por conseguinte, falta semente para a geração de novos produtos nesses brejos, né? Então, nós temos aí vários fatores contribuindo para a extinção dessas plantas. Então, é necessário, a nosso ver, uma política pública, né, embasada na educação ambiental dessas áreas, né, e, claro, nós precisamos fazer também reforçar a fiscalização para que não ocorra esse tipo de dano. Gente, tem aqui um comentário do Clemilton da Silva Ferreira, ele é do IFES, lá no lá, e ele vem realizando um trabalho de recuperação com nascente e matas ciliares, tanto incentivando o uso de fruteiras nativas, pois além de permitir o reflorestamento, também esse apelo de interagir com a sociedade por meio dos estudantes. Agradecemos ao Clemilton aqui, né, pelo seu comentário. Aí ele lá na frente, ele faz, colocando já aqui, ele está sendo muito ótimo, está participando, né? E coloca que tem uma disciplina de fruticultura lá na grade curricular lá do IFES, é um tópico de fruteiras nativas, né? E essa live vai fazer parte dessa disciplina, né? Coisa boa, né, Eugênio, né? Acho que muito bem, é importante isso aí. Eu louvo aí a ação do Clemilton, é uma pessoa aí que tem se dedicado bastante, né, nessa área também, né? É uma pessoa importante, tem contribuído, e é isso que a gente precisa, né? Para a gente marchar, né, na preservação e na inclusão dessas espécies, né? Nós precisamos de pessoas desse tipo, que estão contribuindo, né? Buscando alternativas. Nós temos aí vários parceiros nossos aí que estão buscando essas alternativas. Parabéns aí, Cleiton. obrigado. Olha, nós temos aqui muitas perguntas ainda e comentários que merecem realmente uma certa atenção. E aí tem que dar uma acelerada mais aí para ver se a gente dá conta de fazer tudo. Tem aqui uma pergunta que vem do Everton Bronzeado, e a pergunta dele, Eugênio, é que se há ocorrência de umbuzeiros, Espondia tuberosa, no estado do Maranhão. Não, o umbuzeiro, né, o Espondia tuberosa, que a gente chama aqui de umbu verdadeiro, né, ele é uma espécie mais típica de regiões semiáridas, né? Então, aqui no estado do Piauí, ele entra aqui pela região sudeste, né, pegando essa região de Picos, né, Paulistano, né, São Raimundo Nonato, né, se restringe mais para essas regiões mais secas, né? Então, nem no Piauí ele não avança, né? Porque ele não é região, ele não é espécie tipo de cerrado, né? E nem nessas regiões mais úmidas, né? Então, no Maranhão não tem registro da ocorrência do Espondia tuberosa.
Muito bem, gente. Bom, nós queremos só destacando aqui, fazendo também nossos agradecimentos, que a participação na live tem pessoas participando de vários estados, São Paulo, Paraíba, Maranhão, Bahia. Isso é muito importante, mostrando também que esse tema, Fronteiras Nativas, ele tem um apelo muito grande, né, para se trabalhar tanto do ponto de vista do aproveitamento extrativístico, como do ponto de vista também de incluí-las, ou incluir essas plantas, essas espécies no cenário da economia regional e nacional, né? Uma pergunta aqui da Raimunda Martins. Eu gostaria de saber se existe um buzeiro no estado do Maranhão. Já foi respondida lá na outra, né? É um pouco do Everton também já foi respondida. Vou passar para outra pergunta aqui. Lúcio Flávio Lopes Vasconcelos pergunta como poderia ser implementado o uso da utilização de fronteira nativa pela população. Boa pergunta, né? Eu acho que muitas vezes a população não tem tanto conhecimento. Quando eu falo a população, é o povo, a sociedade em geral. A gente que a pergunta nesse sentido, né? E aí, Eugênio, você discorrer aí, comentar como é que realmente a sociedade pode realmente implementar o uso da utilização das fronteiras nativas? Eu enxergo que nós poderíamos, a forma de se conseguir esse objetivo, né? Como eu falei ali, nós tivemos aí alguns ensaios de algumas políticas públicas nesse rumo aí, né? É o caso lá do Plantas Futuro, do Ministério do Meio Ambiente, né? E o governo teve também um programa no passado, né? Que foi o programa da sociobiodiversidade, né? Que focou muitas dessas espécies nativas, né? Ela teve um suporte, mas não teve continuidade, né? Foi lançado agora também pelo Ministério da Agricultura, né? Uma linha aí mais ou menos desse rumo também, que é louvável, né? Então eu acho que a forma são políticas públicas, né? Então eu acho que aqui, voltando aqui, focando aqui na nossa região meio norte, né? Eu acho que nossos gestores, né? Nossos legisladores, né? Principalmente do poder executivo, né? Do poder legislativo, né? E nós também, como cidadãos, né, como pessoas aqui da ciência, precisamos fazer proposições, né, para que esses legisladores criem políticas públicas que propiciem, né, a inserção dessas espécies no mercado, né? Porque muitas vezes o extrativista ele faz a coleta, mas ele não tem condições, né? Porque a maioria dos extrativistas são pessoas de baixo poder aquisitivo, né? Eles não têm muita logística, né? Então eles precisam ser auxiliados, né? Então é necessário que haja políticas públicas no sentido de estimular, né, que o produto dessas pessoas, né, entre, né, no sistema produtivo, né? No passado, e teve algumas políticas públicas, né? Hoje ainda persiste, mas são poucas espécies que já entraram nisso, que é essa política de aquisição, né? Pelo governo, né? Governo federal, governo estaduais, né? Aquisição dos produtos da sociobiodiversidade, né? A inclusão na merenda escolar, a inclusão, né, em hospitais, né? Eu acho que essa é uma forma, né, de incentivar e também, junto a isso, políticas também de marketing, né, e divulgação, né, dos produtos. É verdade, Eugênio, ou seja, a utilização dos produtos oriundos das fruteiras nativas ou das próprias fruteiras nativas depende de um trabalho muito forte, realmente, dentro das políticas públicas. E, no caso, eu acho que a Embrapa, como e outras instituições de pesquisa, ela tem um papel de fazer pesquisa, gerar tecnologia, incluir essas plantas do ponto de vista que elas possam ser exploradas economicamente, mas
Nós podemos também colaborar no aspecto de auxiliar os gestores, municipais, gestores do Estado, e também federal, na estruturação de políticas públicas que venham realmente fortalecer ou ampliar realmente essa utilização pela sociedade nas fronteiras nativas de uma maneira geral, né? E aí você falou muito bem essa questão do EASA, os planos de programa de aquisição de alimentos, que aí inclui a questão dos produtos oriundos das frutas nativas, que é muito importante, mas precisamos ampliar mais para que as fruteiras nativas ganhem mais espaço na questão do mercado. Hoje nós temos aí muitas perguntas ainda, eu fico aqui assim, muita pena não poder realmente comentar todo, se o tempo não for permitido, mas nós queremos aqui dizer para os nossos participantes, os nossos ouvintes, nossos internautas, que aquelas perguntas que porventura não forem possíveis responder aqui, vocês podem mandar o e-mail ou entrar em contato com o nosso serviço, saque que a gente tem Embrapa Bionorte responde com o maior prazer. Por exemplo, aqui tem uma pergunta da senhora Raimunda Nordestino. Ela diz que os pés de laranja que ela tem lá na casa, ela tem mais de 4 anos e nunca deram fruto. Dona Raimunda, realmente deve ter algum problema, mas eu sugiro que a senhora encaminhe essas perguntas, ou mande uma mensagem por e-mail, ou entre em contato com o nosso serviço de saque. Nós temos que a gente tem o maior prazer de responder, mas para que nós possamos responder, é preciso que ele conheça mais detalhe com relação a seus pés de laranja, as suas plantas de laranjeira lá no seu quintal. Ok? Obrigado. Tem aqui pergunta do Bruno Soares. O Eugênio, tem algum trabalho avaliando a produtividade do bacurauzeiro em função do período chuvoso ao longo de 10 anos? Sim, o nosso BAG aqui, né, no nosso banco de germoplasma, tanto do nosso quanto do Banco de Germoplasma lá da Embrapa Amazônia Oriental, em Belém, né? Aqui o nosso tem cerca de 20 anos, né? Essa área de cultivo, né? De lá para cá nós temos avaliado aí a produção, né? A produtividade desses materiais, né? E também o de Belém está nisso. Então, algum desses materiais, dessas avaliações, uma parte está disponível nesse livro que eu apresentei aí na live, né? Que são essa série publicada pelo Ministério do Meio Ambiente, né? Que é o mais recente, o levantamento mais recente, né? No capítulo sobre bacuri, a gente tem dados sobre isso. Esse livro pode ser baixado todo, tanto no site do Ministério do Meio Ambiente, a gente deixou lá o site aí você pode rever aí essa apresentação, né? E tem aí o site do Ministério do Meio Ambiente, e o capítulo também, só o capítulo específico do bacuri, ele tem no site da Embrapa, pode ser baixado também. Fora outras publicações que nós temos aí no site geral da Embrapa, tanto se você entra lá na biblioteca da Embrapa, você faz a busca pelo nome de bacuri, que você vai encontrar aí vários materiais, né? E tanto aqui da Embrapa Biológica quanto da Embrapa Amazônia Oriental com essas informações. Tem o Frederico Nery Alves, ele faz uma pergunta bem interessante, né? Qual é a real execuibilidade do comércio dessas frutas? Frederico, realmente é uma pergunta que requer realmente um comentário bastante longo, um pouco maior e também assertivo, né? Nós temos realmente o mercado das fruteiras nativas na região meio norte. Ele é um mercado que ele movimenta
porção de pessoas e também que já tem uma representatividade muito forte na economia. Claro que nós temos alguns problemas que realmente, devido à própria condição do extrativismo, você tem um produto, a fruta somente em determinada época do ano por não ter temos condições. Então, aí os mecanismos que os extrativistas e as empresas processadoras, as agroindústrias e as empresas também que fazem o sorvete, ou fazem suco, ou fazem polpa dessas fruteiras, realmente criam um mecanismo muito grande para que eles possam realmente garantir esse produto ao longo do ano inteiro, conservando em freezer e outras modalidades. Mas o que nós sabemos até agora, eu não tenho conhecimento, e o Eugênio vai comentar também, que nós não temos conhecimento assim de algum estudo econômico que mostra realmente pontualmente essa questão da execuibilidade do comércio, mas que nós sabemos com alguns estudos de forma simples que se faz, alguns levantamentos, o que tudo que se produz da fruteira nativa aqui na região do Meio Norte, em outros estados que nós conhecemos também, o mercado absorve. E melhor dizendo, não há, nem dá nem para atender, a produção é muito aquém da demanda do mercado. Eugênio, você quer fazer abordagem? Sim, realmente nesse aspecto, né, como o Valdemir colocou, a gente tem algumas informações, né, pela convivência, né, pela experiência, pela a conversa que a gente tem com pessoas que fazem parte dessa cadeia, né, lá com os extrativistas, né, com as agroindústrias, né, mas nós não temos, e realmente é uma carência, né, um estudo formal, né, sobre a cadeia produtiva, né, dessas principais espécies, né, e focando aí todos os elos da cadeia produtiva, né, a distribuição dentro da cadeia, né, quais são os agentes, né, uma análise científica, né, dessa cadeia produtiva. Esse é um estudo aí que merece, né, é preciso que as áreas aí da economia rural, né, e se dediquem, né, ao estudo desse tipo, né, porque esses estudos são importantes para embasar, né, inclusive, as próprias políticas públicas, aquela que eu me referi, né? Então, é isso que o Valdemir falou, é verdade, assim, informalmente, que nós conhecemos é que, para grande parte dessas fruteiras nativas, né, a constatação que a gente faz é da pequena produção, né, e do grande mercado, né? Só para ter uma ideia, por exemplo, em relação ao bacuri, que é a polpa mais valorizada, né? A polpa de bacuri, que é produzida aqui na região de ocorrência, Piauí, Maranhão, Tocantins, né? Ela não sai para o resto do Brasil, porque ela é consumida toda aqui, né? Então, o que é produzido, né, até fica um pouco aquém da necessidade, vamos dizer assim, do mercado, né? E o resto do Brasil, o resto do mundo não conhece o bacuri, né, simplesmente porque não sobra para ir para lá, né? Então, por isso é importante, né, esse esforço da domesticação, para que a gente tenha uma maior produtividade, né, e também na linha que nós trabalhamos aqui, que é melhorar o desempenho do sistema extrativista. Doutor Eugênio, muito bem, Eugênio, no comentário. Nós estamos aqui pedindo aqui um pouquinho de tempo mais aqui, eu acho que tem alguns minutos para que a gente possa fazer comentário de algumas perguntas. Eu acho que tem aqui mais de 15 perguntas ainda para ser respondida. Além de comentários também são importantes aqui, feitos pelos nossos participantes aqui da live. Mas queremos reafirmar todos que aquelas perguntas que porventura não forem possível que responder em função do tempo, nós teremos o prazer de responder por outros meios, né? Vocês fiquem tranquilos que para nós é importante essa interlocução da Embrapa Meio Norte com a sociedade, com as pessoas interessadas em tanto outros assuntos, mas especialmente aqui a questão das fruteiras nativas do Meio Norte, essa perspectiva de mercado e domesticação. Então, já tem uma pergunta aqui que vem aqui do José Guzmão.
ele parabeniza você pela explanação, e ele que é professor da Universidade Estadual do Maranhão, ele pergunta assim, como você avalia o potencial de uso dessas fruteiras nativas em sistemas agroflorestais? Bom, Guzmão é um professor aí da Universidade Estadual, parceiro nosso, né? Muito obrigado aí pela sua audiência, Guzmão, sua equipe, né? Parceiro nosso em vários trabalhos aí com fruteira nativa, né? Guzmão, eu vejo como uma alternativa muito interessante, né? Inclusive, essa tecnologia aí que a Embrapa desenvolveu e também tem tido a participação, né, de muitas universidades, aí, inclusive aí do seu grupo de pesquisa do mestrado em agroecologia, né? Tem um potencial muito grande, né? Porque quando a gente faz esse trabalho de manejo, né, nas áreas de ocorrência natural, né, onde a gente faz uma redução, né, dessa densidade, né, e a gente geralmente combina muito com outras espécies frutíferas, né, e inclusive espécies alimentares também, né, formando aí esse sistema de agroflorestal, né. Então, é altamente compatível e, na verdade, é altamente recomendado. Bem, Eugênio, obrigado. Nós temos aqui uma pergunta aqui também sobre o bacuri, da Priscila Soa. Ela pergunta que qual a altura máxima que as plantas de bacuri, essas novas técnicas, podem alcançar. Bom, como eu falei, né, as plantas espontâneas, né, aí que ocorrem nas áreas naturais, né, no cume elas chegam aí, variam aí, dependendo da idade, de 15 a 20, né, até 30 metros de altura, né. Quando a gente aplica essa técnica aí da enxertia, né, a gente consegue reduzir esse porte aí para valores aí ao redor de 1,50 m a 2 metros de altura, né? Nós temos aqui no nosso bagre, aqui na Rio Norte, né? Plantas nessa faixa aí que a gente colhe com a mão. O Eugênio, tem uma pessoa que já fez aqui, se eu não me engano, aqui ele já fez a pergunta, que é sobre a germinação do bacuri. Você não comentou a germinação do bacuri, né? Sim, falei. Então, ele gostaria que fosse comentada alguma coisa, não sei se ele entendeu, sobre a germinação do bacuri. Você quer responder, quer comentar aqui? A gente mostrou aí um pouco, mas eu posso repetir, né, que o bacuri é interessante que a semente dele é uma semente que a gente fala que ela tem um comportamento de semente recalcitrante, né? E o que quer dizer isso, né? A maioria das sementes das plantas, né, a gente sente que elas têm um comportamento ortodoxo, né? O que é? São sementes que, na verdade, a gente tem que reduzir o teor de umidade dela, né? Elas têm que ser secas, né? E podem ser armazenadas, né? E depois, né, quando forem para ser plantadas ou germinadas, né, a gente faz a reidratação, né? E essas plantas também, aí então elas conseguem retomar o seu processo de crescimento através das reações bioquímicas que ocorrem na semente, né, para que haja germinação, né? Então esse é o comportamento normal das sementes, né? Arroz, feijão, trigo, todas essas têm que ser secas e podem ser secas e armazenadas para depois. No caso das sementes que a gente chama recalcitrantes, como é o caso do bacuri, o próprio bacupari, né, e algumas outras espécies, né, elas estão nesse grupo de recalcitrantes que elas não atendem a essa forma, né, esse comportamento. Elas não podem perder umidade, né? Então isso gera um problema no armazenamento, né? Você não pode ter a planta a semente seca. A gente tem visto alguns produtores aí que secam as sementes, aí vem para a gente, doutor, eu plantei, mas não nasceu. Mas é exatamente porque foi seca e isso não pode acontecer, senão ela não germina.
Então, nós tem que ser mantido na sua umidade. E tem um outro problema, esse semente, que é o que a gente chama de dormência de epicótilo, né? Então, ela lança uma raiz, né, uma radícula, com um tempo relativamente rápido, né? Começa com 15 dias, já emite uma raiz. Com 30 dias, essa raiz já tem em torno de 50 a 60 centímetros, né? No entanto, a parte aérea, né, não acompanha o mesmo comportamento, né? Nós vamos ter o início do lançamento aí da parte aérea ao redor de 180 dias ou 6 meses, né? E para atingir em torno de 90%, nós vamos ter 90% lá para 900 dias ou 3 anos, né? Com 100% de ocorrência, né? Então, a técnica que a Embrapa desenvolveu é uma técnica que reduz esse processo aí para 1 ano, né? Então, a partir dessa fase aí de 70 dias com a emissão somente da raiz, a gente faz uma operação de poda, né, ou extração dessa semente, e para que haja uma emissão mais rápida da parte aérea, a gente pode produzir mudas aí com um tempo de 12 meses, muito menor do que o de 3 anos. Eugênio, olha, nós temos perguntas aqui, Eugênio, que realmente importantíssimas, mas tem perguntas que realmente, com certeza, que está perguntando, que quer saber, tem interesses na inserção das fruteiras nativas no meio norte, no mercado, no seu negócio, nas suas plantações, enfim, são muitas perguntas extremamente importantes. Se a gente pudesse realmente, o tempo nos permitisse, a gente ficaria aqui até às 20 horas falando, mas infelizmente nós temos o tempo que é limitado aí pelo sistema, e então nós vamos aqui comentar uma pergunta que eu marquei aqui, que é sobre a questão da produção de muda para atendimento, muda de fruteiras nativas, por exemplo, o Bacuri, para o atendimento de projeto de financiamento junto ao Nordeste. É do Bruno Soares, né? Ele questiona aqui que a dificuldade de ter parâmetros, por exemplo, de produtividade de mudas enxertada do bacurizeiro para colocar em projetos ou elaborar projetos do Banco do Nordeste. Realmente é uma coisa bem complicada, vamos dizer assim, porque as fruteiras nativas, ainda, que são nativas, ainda não domesticadas, é claro, nós não temos parâmetro como se tivesse para outra cultura, não é, Eugênio? Aí fica difícil realmente ter esses parâmetros de produtividade, porque há uma variabilidade genética muito grande dentro desse universo de cada espécie que possibilita. Nós só vamos poder realmente ter essas informações que permitam realmente você colocar um projeto de financiamento com critério e com mais certeza, a partir do momento que ela tiver num grau de domesticação que permita fazer isso, como é o caso hoje da cultivar de açaí, que a Embrapa Amazônia Oriental lançou, que é o BRS Pará. Então, Eugênio, você quer comentar rapidamente aí, porque já estamos aqui no sinal. Sim, isso que você falou aí é verdade, viu, professor? Como você falou, para muitas dessas espécies aí, nós não temos um sistema produtivo, né, formado, são espécies que ainda estão em fase de domesticação, né? Então, nós não temos, né, assim como nós temos para as outras culturas, né, como manga, caju, outra, né, um sistema produtivo onde eu tenho uma já estimativa pronta, né, de como eu plantar no primeiro ano, no segundo, né, porque não existe ainda esse sistema produtivo pronto, né. Nós temos aí, melhoramos algumas técnicas, né, no sentido da domesticação, mas o sistema não está pronto. Por exemplo, nós temos problemas ainda na cadeia produtiva. Por exemplo, um problema, ainda temos uma alta mortalidade em campo, né? Nós temos mudas produzidas, elas apresentam aí, quando vão para o campo, no primeiro ano, né, uma mortalidade em torno de 50%, né? A Embrapa já está trabalhando método, né, para resolver isso, né, mas ainda é um problema. Um outro problema, né, que nós temos o sistema da biologia floral e a polinização do bacurizeiro, né?
é uma dificuldade, quando a gente fala sistema produtivo, que o bacurizeiro é polinizado por pássaros, né? Então, e ele tem um problema de compatibilidade genética, né? Então, tem áreas aí onde foi plantado, né? Ele floresce, mas ele não produz porque ou faltou agente polinizador, né? Os pássaros que seriam os polinizadores naturais não se apresentam lá, né? A Embrapa está trabalhando ainda em tecnologia para a polinização manual, mas ainda vai levar um tempinho. Então, não tem ainda as informações completas para isso, né? E por isso que nós estamos tentando avançar em estudos e geração de tecnologias. Muito bem, Eugênio. Nós queremos aqui reforçar nossos agradecimentos aí a todos aqueles que estiveram e estão conosco participando dessa live. Infelizmente, o tempo nosso não permite que a gente avance mais com as respostas das perguntas e também comentários que foram feitos, mas, com certeza, nós vamos ter outros momentos, outras maneiras de responder. Agradecemos a todos que participaram e participe de outras lives que nós teremos para frente. Eu passo aqui, retorno a palavra aí pela organização da live, a Patrícia. Obrigado. Obrigada, doutor Valdemício. Obrigada, doutor Eugênio Emérito, por essa explanação. E obrigada ao público, né, pelas perguntas. Foram muitos questionamentos, muitos comentários. A gente lamenta pelo tempo, né, porque tem um tempo realmente de transmissão da gente não responder tudo. E nós pedimos que vocês registrem no nosso saque. Ao tempo que a gente agradece, a gente lembra que na quarta-feira que vem, dia 29, também às 4 horas, a gente tem uma outra live importante sobre o início da produção, como iniciar a produção de galinhas caipiras, com a pesquisadora Tereza Viola, e a gente conta com a audiência de sempre, que vocês propaguem esse conteúdo, divulguem essa próxima live. Agradecemos a presença de todos, um ótimo final de tarde para todos e até a próxima. Boa tarde.